Vamos abrir Efésios capítulo 1, só 12 versículos. Efésios 1, versículo 1 e o 2. Efésios 1, versículo 1 e o 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus, não só nós, mas todo aquele que está ouvindo a explicação verdadeira, ou está lendo a sua palavra, entre os judeus, entre os gentios, entre os santos, que sejamos iluminados pelo Espírito e guiados a toda a verdade. Seja-nos revelado o Pai, seja-nos revelado o Filho, através do Espírito Santo. É em nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, vejam nesses 2 versículos que ele fala algo sobre ele. Ele diz que ele é Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e diz que é por vontade de Deus, isto é vontade do Pai. Então, 2 qualificações aqui do apóstolo Paulo. Mas ele também fala sobre os irmãos que são santos, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, qualificações do apóstolo, qualificações dos santos. E se a gente notar bem nas explicações dessas palavras que aqui aparecem, muitas são aplicadas a nós. De fato, em algum grau, nós somos também como eles, o Paulo e os irmãos em Éfeso. O que é atribuído aos irmãos em Éfeso são santos e fiéis, nós somos como eles. O que é atribuído a Paulo, em algum grau nós somos, não como ele total, porque ele era um homem que tinha uma qualificação especial. Por exemplo, então, no apóstolo Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus, o que significa que ele é uma testemunha ocular de Cristo. É alguém que viu Jesus Cristo ressurreto. Era uma qualificação exigida para ser apóstolo. Lá, quando foi escolhido Matias, é dito que deveria ser uma pessoa que viveu com Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão. Evidentemente que o apóstolo Paulo não viveu com Jesus, mas nós sabemos que ele teve um chamado especial diferente. Então, Paulo, apesar de não viver no ministério terreno de Jesus, ele viu Jesus vivo, ressurreto. E ele diz isso nas suas epístolas, na epístola aos Coríntios. Diz assim, ele falando que Jesus apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e aí diz assim, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele está se referindo àquela ida dele a Damasco, quando no caminho o Senhor pessoalmente apareceu a ele. Então, ele viu Jesus que voltou à vida. Para ser um apóstolo, tinha de ter essa capacidade de ter visto o Senhor. Então, nós não podemos ser como nenhum dos apóstolos, porque nós não vimos o Senhor que ressuscitou, mas nós cremos no testemunho apostólico. Nós lemos
o Novo Testamento. A maioria foi escrito pelos apóstolos, outros foram escritos por companheiros dos apóstolos, como Lucas, como Marcos, como a Epístola aos Hebreus, que não tem autor, como Judas e Tiago. Eles não eram apóstolos, mas eram companheiros dos apóstolos. Então, o Novo Testamento registra a palavra dos apóstolos, e nós cremos no que os apóstolos dizem acerca de Jesus, que eles viram Jesus vivo, né? Depois de ser sepultado. Nós, então, usufruímos do testemunho apostólico. Nós ouvimos o testemunho, nós cremos nesse testemunho, e porque nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Ainda que ainda não se manifestou plenamente as promessas do Senhor, mas nós já temos um gozo indizível, um gozo glorioso no coração, né? A paz com Deus. E nós, como Paulo, nós passamos esse testemunho, nós testemunhamos, falamos para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para os conhecidos e não conhecidos. Então, Paulo, em um sentido especial, ele era um homem que viu Jesus redivivo. Segundo, ele foi comissionado pelo próprio Cristo. Apóstolo significa uma pessoa enviada. É o que significa a palavra apóstolo. É alguém que foi enviado. Jesus chamou os 12, no capítulo 10 de Mateus, e os enviou a curar e a pregar o evangelho, né? E Paulo diz aqui, eu sou apóstolo, isto é, eu fui enviado. Se vocês lembrarem, ele ficou cego e foi para Damasco, e Deus mandou um rapaz, um judeu temente a Deus, chamado Ananias. E diz a palavra assim, quando Ananias recebeu a ordem de ir visitar Saulo, né? Ele disse, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui, em Damasco, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Aí Deus respondeu para ele. Ele não queria ir, por causa dessas razões. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, perante reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo, mesmo não tendo andado com Jesus, ele foi escolhido pelo próprio Deus para ser apóstolo de Jesus. Já em Gálatas ele disse, olha, não fui escolhido por homem nenhum ou por igreja nenhuma, foi Deus que me escolheu para ser apóstolo, né? Louvado seja o teu nome. E aqui nós temos algo para nós. Sim, assim como Paulo foi chamado, nós também fomos chamados. Evidentemente, a diferença é que o próprio Jesus chamou Paulo, e nós fomos chamados através das testemunhas do Senhor Jesus. Alguém nos comunicou o evangelho, ou então ao ler as escrituras, porque alguém escreveu, né? Alguém teve o trabalho de lhe dar uma Bíblia, ou comprou a Bíblia, ou deu de presente, e a gente leu. Então nós nos chegamos a Jesus através de um testemunho. Por isso nós somos chamados de testemunhas de Jesus. Nosso chamado vem pela intervenção de Deus. Não está escrito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Foi Deus que resolveu nos chamar. Deus resolveu bater na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E por que ele fez isso? Foi graça. Veja que o apóstolo Paulo era um homem perverso, era um homem ruim, um homem perseguidor, destruidor da igreja. E ninguém queria evangelizar ele, mas Deus foi visitá-lo. Deus foi e alcançou, como Deus também nos alcançou.
estávamos mortos em delitos e pecados. Nem pensávamos em igreja, em Deus, em Bíblia, mas de repente os nossos olhos se abriram. Foi obra da graça de Deus em nós. É como Lídia, né? Lídia lá da Tiatira, que estava em Filipos, ela estava no rio, ouvindo Paulo pregar, e o que aconteceu? Deus abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava. Ele então foi comissionado. Ele é apóstolo porque ele recebeu uma autorização especial para falar em nome de Cristo. Então nós sabemos que tem 12 apóstolos, mais Paulo, então formam 13 apóstolos. Esses 13 apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E eles podiam falar em nome de Jesus, porque João nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Então, os apóstolos são homens autorizados. É diferente dos pastores hoje. Os pastores replicam o que os apóstolos falaram, mas os apóstolos receberam a palavra direta do Espírito de Deus para falar para a sua igreja. Então, meus irmãos, não existe mais apóstolos hoje, como os 13 apóstolos, como os 12 mais o apóstolo Paulo. Ah, mas tem muitos que se chamam apóstolos. Eles podem chamar o que quiser, mas não são apóstolos, porque só existiram 12 apóstolos mais o apóstolo Paulo, que foram testemunhas da ressurreição de Cristo. Os que têm hoje não viram o Senhor ressurreto. Como nós não temos mais os apóstolos presentes no nosso meio, nós temos seus escritos. Então nós devemos fundamentar a nossa fé nos profetas e apóstolos. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Siga a orientação deles e jamais você se perderá. Agora, no versículo 1, fala das qualificações dos irmãos em Éfeso. Diz assim a segunda parte do capítulo 1: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vejam que a gente tende a chamar uma pessoa santa quem já fez algum milagre, como a irmã Dulce foi canonizada porque diz que ela fez milagre. Então, na Igreja Católica, não é qualquer pessoa que é uma pessoa santa, é uma pessoa que já comprovadamente fez algum milagre, mesmo depois de ter morrido. Mas aqui Paulo não faz assim não, nem perguntou se eles fizeram milagre algum não. Toda pessoa que está em Cristo é separada. A palavra santo significa separada. Então, o que nós vamos interpretar nessa palavra aqui? Primeiro, sobre os irmãos de Éfeso. Eles são pessoas separadas do mundo por Deus e para Deus. Diz o apóstolo Paulo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, outrora, eles e nós fazíamos parte do exército do diabo. Estávamos mortos em delitos e pecados. Aí Deus resolveu invadir o arraial do diabo e pegar-nos de lá e tirar de lá e levar para o seu filho. Essa é a maravilha aqui que está dizendo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus resolveu nos separar para Ele. Imagine, no mundo tem mais de 7 bilhões e Deus resolveu escolher você.
Tem muita gente melhor do que nós, em dinheiro, em posição, em sabedoria, mas ele resolveu tirar nós de lá, para a sua glória e o seu louvor, não é? Então, essa é a primeira significado de santo, é que Deus tirou eles lá do mundo para ser dele, para ser propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, e quando foi que aconteceu essa nossa separação lá do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Quando nós fomos convertidos. Quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Naquele dia, a gente passou do time perdedor para o time vencedor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nossa separação, essa palavra santo, não é das pessoas, porque a gente continua na mesma família, muitos continuam no mesmo emprego, ou no mesmo local onde moram, os vizinhos. Essa separação é de crenças e valores mundanos. Outrora, nós éramos devotos de Jorge, de Bonfim ou de Maria, mas Deus nos arrancou de lá e disse, não, agora não. Você só crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você larga esses ídolos e agora vocês estão me seguindo somente. Antes nós tínhamos uma vida mundana, fazíamos o que dava na cabeça. Hoje nós seguimos os mandamentos do Senhor com a ajuda do Espírito do Senhor. Então não é se separar de pessoas, mas é se separar desse comportamento mundano, dessas crenças mundanas. Nossa separação é para participarmos do reino eterno. Claro, quem não tiver as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, não pode entrar no novo céu e numa nova terra. Então Deus já nos separou, nós já estamos na fila para entrar no novo céu e numa nova terra. Nossa separação é para sermos instrumentos de Deus enviado ao mundo. Ele nos tirou do mundo e agora nos envia ao mundo, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra santo significa que os irmãos e nós, eles são pessoas que estão sendo transformadas à imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Não é só tirar do mundo, não. Deus está arrancando tudo que é ruim na nossa vida e colocando tudo que é bom. Mortificando a carne e fazendo com que o novo homem se manifeste glorioso. Tirando as obras da carne e colocando o fruto do Espírito. E por isso ele diz assim em Efésios mesmo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, o que Deus está fazendo? Transformando cada um aqui à semelhança do Senhor. É por isso que está doendo, porque nós somos diferentes e Deus trata cada um de uma maneira. Às vezes ele usa só o martelo, às vezes ele pega uma marreta mesmo para arrebentar, tirar e colocar a coisa boa, né? Então o Espírito Santo está matando nossos desejos pecaminosos. A gente pode sim, em algum grau, olhar assim para trás e dizer, poxa, eu não sou mais como era antes. Quando eu olho para trás, minha vida mudou. Não quer dizer que saiu tudo, porque nós estamos em processo de santificação, mas há uma mudança. Muito nome feio, muita coisa feia, e agora mudou assim. Como é que mudou? É Deus. É Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. O Espírito Santo está produzindo o seu fruto em nossa vida. Não andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo usa seus dons para edificar o corpo de Cristo.
essa palavra santo também significa que eles são pessoas estrangeiras que vivem em um contexto espiritual e moral contrários à sua fé. Jesus disse: vós não sois deste mundo. Mundo não é o planeta, é a maneira de pensar e de viver dessas pessoas que é completamente contrária à nossa. E a gente fica assim chocado e eles ficam chocados com a gente, porque nós não somos deste mundo. Nós somos estrangeiros, peregrinos, cidadão do novo céu, de uma nova terra. É por isso que é tudo diferente. Quando você vai para um outro estado, Cândido já foi, alguns aqui, a Carioca, tudo é diferente. A farinha é diferente, a comida é diferente. Para acostumar é um pouco complicado. Eu mesmo tinha dificuldade de comer a farinha lá do Recife, porque eles gostam da farinha caroço, de osso, assim, que vem aquelas bolotas assim. Você não sei como é que faz um pirango aquilo ali. Então, para acostumar é difícil. É por isso que a gente se sente deslocado nessa vida. Às vezes se sente deslocado até dentro de casa, porque os pensamentos dos filhos, do esposo, totalmente diferentes, fica assim, chocado, né? Porque diz a palavra: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então há esse choque, o nosso comportamento com o deles, e aí começa aquelas birras, né? E começa as ofensivas. Deus tira, irmãos, o mundo de dentro de nós e nos manda para o mundo para revelar a sua luz. A gente pode entra num bar, entra em qualquer lugar, não afeta mais a gente, sabe por quê? Nós temos um novo coração. Ele tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, e nós vamos pelo mundo pregando as boas novas de salvação. A vida cristã é para ser vivida em um contexto contrário. Os irmãos moravam onde? Em Éfeso. O que é que tinha em Éfeso? Muita feitiçaria, muita prostituição, tinha o culto a Diana, tinham várias religiões. Os irmãos viviam em Éfeso. Ah, pastor, mas morar em Salvador é terrível, tem umbanda, tem quibanda, tem isso aqui. Não tem nada não. Maior o que está em nós do que está no mundo. Ló morou aonde? Morou em Sodoma, e ele sobreviveu como crente. E Sadraque, Mesaque, Abednego moraram aonde? Em Babilônia, e sobreviveram e glorificaram a Deus. Além disso, eles são chamados de fiéis, isto é, eles são fiéis a Cristo, apesar do contexto contrário em que vive. Porque o pessoal gosta de dizer: não consigo ser crente não, pastor. Só quando estou na igreja eu sou um santo, mas fora daqui eu não aguento. Não, Deus me chamou para ser crente em qualquer lugar. Como José, levado lá para o Egito, disse: olha, eu temo a Deus, eu não vou fazer um negócio desse não, que eu temo a Deus, né? Então, diz, quando os apóstolos foram levados à presença do Sinédrio, o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Fidelidade a Cristo deve ser em meio ao mundanismo como Ló. Então eu preciso ser crente nesse contexto difícil. Eu preciso ser fiel a Cristo em meio à perseguição. Eu preciso ser fiel a Cristo em meio à bonança, né? Na tranquilidade também. Eles eram não só fiéis, mas quando Paulo os saúda aí, observe aí o que diz, que a graça e a paz, versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente aprende que eles
são pessoas que acharam graça diante de Deus. Lembra de Maria? Maria agraciada, assim somos nós. Porque graça significa favor não merecido. Deus derramou o seu favor sobre os efésios e Deus derramou a sua graça sobre nós. Pois pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus nos chamou não pelo nosso caráter pessoal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então por que eu faço parte? É graça, graça de Deus. Não foi por obras, porque as nossas obras são impuras, estão misturadas com erro, e Deus não pode receber. Então por que Ele me recebeu? Graça, maravilhosa graça de Jesus. Não foi porque nós buscamos a Deus, porque diz a palavra de Deus que ninguém busca ao Senhor. Deus olhou do céu para ver se alguém buscava o Senhor, e ninguém busca o Senhor. Então foi Ele que nos buscou. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E por último, eles são pessoas que têm paz, ou são reconciliadas com Deus através do Senhor Jesus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Deus não está irado conosco, irmão. Às vezes a gente, será que a ira de Deus está sobre nós? Não. O que está sobre nós é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele olha, Ele vê o sangue e a ira dele passa por cima de nós. Nós temos paz com Deus, mas nós também temos a paz de Deus. A paz de Deus é quando a gente enfrenta lutas e ora, e a gente pede a Deus para nos ajudar, e Ele manda um guarda, protege aqui, mesmo que haja dificuldades na nossa vida. Então, meus irmãos, são essas verdades que eu gostaria de extrair aqui. Assim como Paulo é apóstolo pela vontade de Deus, e os irmãos são fiéis, são santos fiéis, assim somos nós. Somos escolhidos pela vontade do Senhor, nós somos fiéis a Cristo, mesmo em meio às lutas e dificuldades, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. É motivo de celebrar e louvar o Senhor. Amém. Reverendo Cândido.